E aí galera, beleza? Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês é uma palestra que aconteceu ontem na Semana Acadêmica da Medicina da minha universidade, na qual eu falei sobre a inteligência artificial, o suicídio principalmente no estudante de medicina e a depressão que assombra o nosso mundo moderno e maneiras que eu enxergo como uma alternativa para enfrentar e para vencer isso tudo. Espero que vocês gostem. O seu futuro médico pode não ser um humano. E essa é a inteligência artificial dentro da medicina. E é natural que a tecnologia avance, os nossos recursos mudem e os seres humanos vão se adaptando para esses novos tempos. É algo que sempre acontece na história dos homens. Como, por exemplo, quando as pessoas viviam da agricultura, trabalhavam no campo e acontece então a primeira revolução industrial e elas têm que sair do campo para ir para a cidade, trabalhar na indústria, na manufatura de objetos, na indústria têxtil, e isso traz uma mudança que hoje a gente consegue ver, uma mudança estatística. E aqui um gráfico mostrando o percentual da população vivendo no campo e trabalhando no campo ao longo dos anos. E isso reduz. E não para por aí. Acontece a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, e agora a mão de obra humana, a força braçal, passa a ser substituída por máquinas que rendem mais do que o ser humano. E de novo a gente tem uma mudança, que também pode ser vista por gráficos. E aqui em azul vocês têm as pessoas trabalhando em indústrias, e em vermelho a produção dessas mesmas indústrias. Então passou-se a ter menos pessoas empregadas, mas mesmo assim a render mais. E a mão de obra braçal foi substituída. O ser humano passou a ser obsoleto. E quem ficou salvo nisso tudo fomos nós. A mão de obra altamente especializada, os intelectuais. Porque a máquina não consegue pensar. Até o momento de agora. Machine Learning. Esse é um conceito que está muito infundido na medicina e em diversos outros campos da ciência, e é a capacidade que máquinas têm de analisar informação e vasculhar nesse banco de dados, tentando alcançar um objetivo, e essa máquina consegue calcular a distância entre o alcançado e o desejado e ajustar e aprender. Isso é basicamente o que o cérebro humano faz, é o que a gente faz, isso é aprender, isso é inteligência. Então agora máquinas são capazes de aprender e elas têm uma certa inteligência, de forma que o que a gente via quando a gente era mais novo dos filmes, deixou de ser ficção científica, agora é uma realidade. Existem máquinas que fazem um diagnóstico de imagem com mais eficiência do que um olho humano. Existe esse robô que é o Watson, tem vários diferentes Watsons. Ele é um protótipo e ele foi feito para ser o melhor médico do mundo. Ele faz um monte de coisa extremamente incrível. Ele consegue falar com o paciente, entender aquela linguagem do paciente da maneira que é, traçar essas informações, olhar um banco de dados e formar hipóteses diagnósticas e tentar dar um tratamento. Ele ainda não é o melhor médico do mundo, porque ele nem toca no paciente dele, mas ele já é incrível. E existem coisas hoje que são reais e estão acontecendo, como por exemplo esse estudo do JAMA, de um algoritmo que está aprendendo a detectar linfonodo metastático de câncer de pulmão e já tem resultados melhores do que os humanos têm. Isso ainda não está sendo implementado, mas o estudo está em andamento. E em maio desse ano foi concluído um estudo de uma inteligência artificial que faz o diagnóstico de retinopatia diabética, olhando um fundo de olho. E essa inteligência artificial faz isso melhor do que um endocrinologista, melhor do que um oftalmologista, e consegue obter resultados. De forma que, em abril desse ano, o FDA permitiu a comercialização de um dispositivo usando essa inteligência artificial nos Estados Unidos para fazer esse diagnóstico. Então a questão não é mais se vai acontecer ou não vai acontecer, o fato é que está acontecendo.
E a gente vive um momento hoje que muitos intelectuais chamam de a quarta revolução industrial, outros chamam de a quinta revolução. E de repente o que aconteceu lá no passado, que o músculo mecânico passou a substituir o cavalo, vai ser o que vai acontecer agora. E a mente mecânica vai substituir a mente humana. E sempre que a gente vê algo assim diferente, a gente tem que se questionar como que vai ser isso na prática. Porque às vezes algo é muito bonito na teoria, mas chega na prática e a teoria passa a ser outra. Como que isso vai funcionar no nosso mundo? E isso traz grandes dúvidas e a gente tem que se perguntar quais que são as necessidades que a gente vê hoje na medicina. Quais são os nossos maiores problemas? E na minha mente um grande problema que vem é a má adesão aos medicamentos. Acredito que esse seja um grande empecilho em tratar pacientes, em fazer com que pessoas melhorem. E é engraçado, porque as pessoas estão doentes, elas sabem que elas estão doentes, elas sabem que elas têm que tomar o remédio delas ou mudar alguma coisa na vida delas, mas mesmo assim elas não fazem. E às vezes elas não fazem isso porque elas não entendem a complexidade da doença, a importância do tratamento, ou porque elas não confiam no médico também. Mas independente do motivo, uma coisa que pode mudar isso é uma boa relação médico-paciente. Isso pode transformar tudo. Mas se com uma pessoa, um ser humano, falando para esse paciente que ele tem que fazer o tratamento, ele já não faz, imagina quando um robô fizer isso. Alguns de vocês gostariam de receber um diagnóstico de uma máquina? Ou vocês iam querer uma segunda opinião, de repente um pouquinho mais humana? De repente um modelo Sapiens? E é assim que eu vejo a inteligência artificial dentro da medicina. Com certeza ela vai estar aqui no meio de nós, mas ela é um aparato técnico. Ela pode ser o estetoscópio do nosso novo século. E uma coisa que minha mãe, que está aqui presente e me emocionou, sempre me diz é que todo conhecimento técnico no mundo de seres humanos é mediado por relações humanas. E talvez o grande diferencial do ser humano seja realmente ser humano e entender de humanos e conseguir desenvolver empatia, compreensão, acolher, ajudar, encorajar, diminuir a dor de alguém. E isso não existe uma inteligência artificial, até o momento de agora, que seja capaz de fazer. Nós temos esse superpoder de entender, de identificar, de buscar soluções, de tentar resolver problemas. E na nossa vida não só os problemas do nosso paciente, mas a gente tem que olhar para os nossos próprios problemas. Só que a questão é que a gente vive num período muito diferente, para o qual a gente não foi adaptado, e na escola não nos ensinaram a resolver os enigmas mais complexos da nossa vida. Eu nunca consegui resolver um problema, mesmo um grande problema, com uma fórmula de Bhaskara. E muitas das coisas que eu aprendi até hoje, a inteligência artificial faz bem melhor do que eu. E às vezes, a solução não vai estar no nível do problema. Ela vai estar em outro nível. E ela vai exigir outras competências para as quais a gente tem que começar a olhar. Outras inteligências, inteligência emocional, inteligência social, e cada vez mais todos nós, estamos distantes disso. Mais do que a geração dos nossos pais, provavelmente menos do que a geração que vai vir depois da gente, porque uma grande transformação está acontecendo. Quando a gente está no meio de uma transformação, a gente não enxerga as consequências dela. Provavelmente quem estava vivendo aquelas coisas que eu mostrei lá no início não conseguia entender que uma mudança estava ocorrendo e que ia dar para ver isso num gráfico tão nítido em alguns anos. Mas essa mudança está ocorrendo. Isso vai ter consequências. A gente tem mais ansiedade do que nunca, as crianças têm dificuldade em interagir, em olhar nos olhos das pessoas, a gente não se conecta mais
E existe a necessidade de nós desenvolvermos essas outras inteligências que estão sendo deixadas de lado, porque senão a consequência disso vai ser drástica, e vai ter uma consequência, e já está tendo uma consequência. E essa é uma manchete que circulou muito nos jornais no ano passado, depois de algumas tentativas de suicídio em alunos da medicina da USP. Risco de suicídio entre alunos de medicina exige cuidados. E essas manchetes traziam a mesma referência, que era uma meta-análise do JAMA, que mostrava 47 estudos de 43 países, nos quais se viu que o estudante de medicina, todos nós, tem 5 vezes mais chance do que a população geral de apresentar sintomas depressivos, ideação suicida e depressão do que a população em geral. 5 vezes mais chance. Durante o curso de medicina, 27% dos estudantes vão ter sintomas depressivos. 11% deles vão ter tendências suicidas. E dos 27% com sintomas depressivos, somente 16% vai procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E a gente está falando de estudantes de medicina. Todos vocês que entendem a importância de um tratamento, todos vocês que fazem diagnósticos em pessoas todos os dias, só que a gente não está sendo capaz de olhar para nós mesmos e de repente aceitar que existe um diagnóstico ali e tentar buscar ajuda. E isso é algo que não foi um episódico. Há uma semana atrás o Lima me falou dessa notícia. Isso daqui aconteceu agora há 7 dias, 0 hora. Estava esgotada e fui para casa decidida a me matar, revela estudante de 23 anos. Uma estudante da URGS, da medicina, ela fez esse relato na internet, ela já tinha tentado se suicidar outra vez, e agora ela foi pedir ajuda e compartilhar o seu sofrimento, e muita gente apoiou ela e isso ganhou voz. E para mostrar que não é também algo de um local único, ontem de noite meu celular vibrou e daí era o Medscape, que tem aquelas notificações, e a notificação que eu recebi foi essa daqui, falando sobre o risco de suicídio em médicos. Isso é do dia 14 de agosto, ontem. E a Associação Americana de Psiquiatria está desenvolvendo um texto e um guia para poder capacitar profissionais médicos a identificar neles mesmos os sintomas depressivos e a depressão e evitar esses suicídios. E o que esse estudo mostrou, o que ele traz nesse artigo, é que o médico, hoje em dia, é a profissão que mais se suicida. Uma das profissões mais desejadas do mundo, ao mesmo tempo, a profissão na qual o praticante dela mais se mata. Isso é conturbante. Vocês podem discordar de mim, de tudo que eu estou falando, de tudo que eu penso. Eu só acredito que a gente não pode negar que existe um problema aí. Porque a evidência está nos mostrando que tem um problema, isso daí não está certo. E a gente pode resolver esse problema. Eu acredito que muito do nosso sofrimento e de tudo isso seja da pressão que o médico, o estudante de medicina tem, e também do fato de que a gente vai lidar com a vida de outras pessoas. A gente tem que resolver os problemas de alguém, mas mesmo assim a gente é super incapaz de lidar com os problemas da nossa própria vida. Isso cria uma incapacidade muito grande dentro das nossas cabeças. E às vezes a gente quer mudar o mundo, só que eu acho que antes de mudar o mundo, a gente tem que começar olhando para o nosso próprio quarto, para a bagunça do nosso mundo interno, e assim vai ser mais fácil mudar alguma coisa no mundo. E eu acredito que existam alguns pilares fundamentais para a nossa existência, para os quais a gente deve olhar para nos desenvolver como os seres humanos integrais que a gente pode ser. E eu vou trazer aqui 4 pilares que eu acho extremamente importantes e um pouquinho da ciência por trás de cada um deles, já que a gente gosta de ciência. E esses 4 pilares são a saúde física, os relacionamentos, a saúde mental e a nossa vida profissional. E tudo isso está extremamente interligado, como eu estava falando com meu amigo Leonardo, tudo está junto. As coisas não se separam tanto.
Por exemplo, você se exercita, você aumenta a sua autoestima, você se sente bem, e daí você se sente mais disposto a interagir com as pessoas e a dar mais de ti nas suas interações. Em consequência disso, também é na relação com o outro que a gente se constrói, se conhece, e a gente passa a explorar melhor a nossa mente, entender que todos nós somos parecidos, de certa forma, e também criar uma rede de apoio de pessoas com as quais a gente pode conversar. E no meio de tudo isso a gente entende melhor qual que é o nosso propósito, o que a gente quer fazer, e isso faz com que na hora que a gente for trabalhar a gente consiga se inserir nesse contexto de uma forma diferente. Porque todo mundo quer contribuir com algo, mas é muito melhor quando as coisas estão mais claras, porque daí a gente entende com o que a gente quer se comprometer, qual que é o nosso objetivo. E assim a gente fortalece o ciclo. E nada disso é separado, tudo está junto. E talvez seja no meio de tudo isso que a gente realmente exista. Mas abordando uma coisa por vez, saúde física. Essa é a tecla na qual eu mais vou bater, porque eu acredito que isso é muito importante para a nossa vida. E essas são algumas coisas que nós podemos fazer e mudar ainda hoje para melhorar a nossa vida. E a saúde física é uma daquelas coisas que a gente não valoriza tanto. Não que a gente não valorize, mas quando nós temos algo, a gente tende a não achar aquilo tão importante. E daí é quando a gente está doente que a gente pensa, porra, tá saudável é muito bom ter saúde. Porque quando a gente fica doente é horrível. E por mais que a existência seja caótica e que exista um elemento do acaso e que tu possa adoecer a qualquer momento, algo horrível pode acontecer contigo, existem coisas que a gente pode fazer que podem aumentar nossa longevidade, nossa energia, nossa qualidade de vida, e a gente pode fazer elas agora mesmo. E eu vou trazer 3 coisas. O exercício, a alimentação e, dentro do possível, o bom sono. E esse daqui eu me sinto meio hipócrita falando, porque eu tenho dormido como um zumbi nesses últimos dias, mas eu consigo ver a diferença que faz na minha vida dormir bem ou não dormir, e realmente muda muito da qualidade com a qual tu vive. E começando pelo primeiro deles, o exercício. Às vezes a gente acha que o exercício é algo só, assim, superficial. Eu vou exercitar, eu vou me exercitar, vou ter um corpo sarado e vou ser bonito. E também tem um benefício para o meu coração. Eu posso evitar morrer de um infarto aos 70 anos, vou evitar ter um AVC aos 80. Mas os benefícios do exercício vão muito, muito além disso. E o órgão teu que provavelmente mais vai se beneficiar agora e também a longo prazo é o teu cérebro e o teu sistema nervoso como um todo. Porque o exercício faz muito, muito bem para todo o nosso corpo. A gente foi feito para o movimento. Mas também existem aqui algumas evidências, como por exemplo, o exercício ele vai aumentar a tua secreção de serotonina, dopamina, norepinefrina, vai aumentar a tua secreção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso estimula a neurogênese, isso te ajuda a fortalecer sinapses, a relembrar mais de coisas que tu aprendeu, a transferir memórias de curto prazo a memórias de longo prazo. Também tu vai mudar toda a tua anatomia cerebral a partir do exercício, tu vai ter desenvolvimento no teu córtex pré-frontal, na área do pensamento analítico, da lógica, da fala, até na área que tu usa para suprimir os teus impulsos, também no teu hipocampo, que é a área da memória. Então, para as pessoas que falam que elas não têm tempo para se exercitar, porque elas estudam demais, elas estudam o tempo inteiro e não dá para se exercitar, porque se vocês se exercitarem, vocês não vão estudar. O exercício é uma daquelas coisas que pode parecer uma perda de tempo, mas tu ganha tempo fazendo isso. E isso vai melhorar a qualidade da tua vida de diversas formas. E até tem esse estudo que é um dos muitos estudos que prova a mesma coisa, é do Departamento de Educação da Califórnia de 2005, e analisa crianças na escola primária, 7ª, 9ª série. Achei esse gráfico legal, e eles mediram o fitness, o score de fitness das crianças com diversas categorias diferentes, e o que se viu foi que as crianças mais ativas e que se exercitavam mais e estavam melhores fisicamente, tinham desempenho maior em testes de matemática, em testes de linguagem.
Então, existem bons motivos para te se exercitar, se tu pensa que se exercitar é perda de tempo, porque tu tem que estudar todo o teu tempo livre. E esses são os benefícios do exercício, o teu desenvolvimento cerebral, teus neurotransmissores que vão aumentar, também teu BDNF que vai aumentar a tua capacidade de aprender, de memorizar, tua longevidade e viver mais tempo é legal, eu acredito que seja legal. A autoestima vai aumentar por causa dos neurotransmissores, por causa do teu corpo também, que vai te deixar mais feliz, tu tá com um corpo que tu gosta e com tudo isso tu vai ter mais felicidade, menos ansiedade e mais disciplina. Porque em si o exercício já é um treino de disciplina, que é uma daquelas atividades que nos mostra que trabalhar constantemente em direção a algo nos traz resultado. E isso nos estimula a trazer isso para outros aspectos da nossa vida. E como ter esses benefícios é muito simples. Pega teu tênis e sai correr, não tem mistério nenhum. Quando eu falo exercício físico, eu não quero dizer tenha um corpo perfeito, distante disso. Os benefícios do exercício físico vêm com uma corrida, 30 minutos de exercício todos os dias, 50 minutos de exercício 3 vezes na semana. Se tu não está fazendo isso, tu está perdendo tempo. E isso pode mudar a tua vida ainda hoje. E a nossa alimentação. Lembrem que a comida que você põe na sua mesa é o alimento que vai entrar no seu corpo, que são os nutrientes que vão ser a matéria-prima que vai construir as células do teu corpo. Então decide o que tu vai comer e o que tu está ingerindo, porque também o teu alimento vai ser o que vai determinar teus níveis energéticos. E tu está criando dentro do teu corpo um ambiente fértil para fazer as tuas funções. Boa nutrição, exercício físico, isso otimiza a tua vida. E é algo que tu pode fazer ainda hoje. E o que é um bom alimento, qual que é a melhor dieta, não tem como eu te dizer isso, porque não existe isso. Hoje a ciência mostra que determinadas pessoas respondem melhor a um macronutriente, daí outras pessoas lidam melhor com outro macronutriente, mas, via de regra, tudo que não vier dentro de uma embalagem, tudo que não seja um açúcar extremamente refinado, algo super processado, aí é um bom caminho para determinar se isso é ou não um bom alimento para você. E o teu sono. De novo, eu me sinto hipócrita falando de sono, mas dormir é muito importante. E a maior parte de nós dorme menos do que deveria. A gente deveria dormir de 7 a 9 horas. É durante o sono que a gente consolida as nossas memórias, transforma essa memória de longo prazo, de curto prazo em memória de longo prazo. A gente limpa as toxinas todas que se acumulam no nosso cérebro ao longo do dia enquanto a gente dorme. Por isso que se tu dormir pouco, tu vai acordar e parece que tu está intoxicado por álcool ou entorpecentes. E é durante as horas finais do nosso sono que a gente está realmente mais consolidando as nossas memórias, porque são nas últimas 4 horas de sono, na última metade do sono, que a gente tem mais sono REM, e é aí que a gente está realmente consolidando memórias a longo prazo. Então, 3 coisas na tua saúde, né? Exercício físico, alimentação e bom sono. E agora os nossos relacionamentos, que não são menos importantes, e esse é o segundo pilar do qual a gente vai falar. Bons relacionamentos fazem toda a diferença, porque nós somos seres sociais, a gente foi feito para a cooperação. Relacionamentos enriquecem a nossa vida e enriquecem a nossa alma. Então é essencial a gente ter tempo para compartilhar com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama e até no trabalho realmente ter amigos, ter relações. Tem um estudo muito interessante, eu encorajo vocês a assistirem, indico para vocês. Tem uma TED Talk que é do que é feito uma boa vida, What Makes a Good Life, e isso é sobre um estudo de Harvard, o estudo mais longo já feito em desenvolvimento humano, durou 80 e poucos anos, e quem faz essa palestra é o atual diretor do estudo, e ele acompanha homens adultos de uma vizinhança pobre desde que eles são bem pequenininhos, durou 80 anos, e ele vê quais são as coisas que determinam no final da vida deles quais eram mais felizes. E não era a fama, não era o sucesso, não era o dinheiro, eram os relacionamentos. As pessoas com bons relacionamentos viviam mais, estavam mais saudáveis, e alguns estão vivos até hoje desse estudo, e até quem tinha relacionamentos melhores se exercitava mais. Então é mais uma prova que tudo está interligado no final de contas. E uma coisa que ele fala que é bem interessante é que a solidão mata, que ela é tão perigosa quanto o cigarro ou quanto o álcool. Solidão mata.
Nosso terceiro pilar, a saúde mental. A nossa mente pode ser esse lugar para o qual a gente vai quando o mundo está caótico ao nosso redor. E pode ter certeza que o mundo vai ficar caótico ao teu redor em algum momento. Se não está caótico agora, vai ficar. Todo mundo vai ter sofrimentos na vida, perdas. E a gente pode ter dentro da gente os recursos para lidar com esses momentos, ou a gente pode não ter. E existem diversas formas de a gente desenvolver isso. Com terapia cognitivo-comportamental, com um psicólogo, um psiquiatra, conversando com um amigo, com meditação, com yoga, com uma viagem, com uma aventura, diversas formas. Mas o mais importante de tudo é saber pedir ajuda. Quando você precisar pedir ajuda, ter a humildade de falar com alguém, falar com os teus pais, falar com um amigo. Aqui na faculdade tem recursos, tem o SAIS, tem uma psicóloga, a Ana, aqui. A gente pode a qualquer momento procurar essas pessoas, porque tem gente que vai te ajudar. A gente muitas vezes fica sem jeito e não tem a humildade de pedir ajuda quando é necessário, mas pelo que a gente já viu até aqui, é muito prevalente a depressão, as tendências suicidas, e tem muita gente sofrendo. Então tem muita gente que vai te ajudar se tu for atrás disso. E é importante a gente saber pedir ajuda. E tendo esses três pilares, os quais a gente conversou até então, tendo trabalhado todas essas coisas, a gente consegue se desenvolver como seres humanos, integralmente, desenvolvendo ao máximo as nossas capacidades e sendo o melhor que a gente pode ser, porque a gente não é um robô, a gente não pode se prender numa única esfera da vida e achar que essa é a única coisa importante. Agora, eu acho que isso já está bem evidente com todas as informações que a gente viu. E agora sim, a gente pode dar o melhor de nós dentro da nossa profissão, porque a profissão, o trabalho, também é um aspecto fundamental da vida. A gente tem que cooperar, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que gerar progresso de alguma forma, porque esse também é um dos objetivos da vida, e nada pode ser deixado de lado. Mas olhando para essas outras coisas, a gente entra na nossa profissão de uma outra forma. E a gente tem uma das mais belas profissões, na minha opinião, e a gente tem muita sorte, porque nós podemos tocar pessoas, podemos transformar vidas, podemos fazer a diferença, diminuir o sofrimento de alguém. Então, é altamente recompensador, só que não vai ser fácil também. Eu não falei tudo isso para dizer que ia ser fácil. A gente tomou uma decisão, e toda vez que tu toma uma decisão, isso tem consequências. Quando nós escolhemos estudar medicina lá atrás, é como se a gente estivesse assinando um contrato com nós mesmos, dizendo que a gente ia aceitar se submeter a um determinado nível de sofrimento, um determinado nível de sacrifícios, porque sacrifícios têm que ser feitos, eles têm que ser feitos para alcançar as coisas que a gente deseja alcançar na nossa vida. Isso é inevitável. Mas a questão é que eu acredito que a gente faça as coisas mais difíceis em relação. A gente já tem um grande peso a carregar. A gente já carrega o mundo inteiro e às vezes a gente quer carregar um universo. E é daí que eu acredito que muitas das patologias surjam. Nós estamos nos tornando inteligência artificial. Estamos nos mecanizando. Muita pressão, muita expectativa irreal, muitas vezes. A gente tenta cumprir o que pensamos que os outros esperam da gente, em vez de simplesmente nos perguntar o que nós esperamos de nós mesmos, de forma que a gente vive essa existência programada. E também isso, acredito, seja uma consequência das mídias atuais, do nosso Instagram, por exemplo. A gente está o tempo inteiro se comparando um com o outro, e todo mundo só mostra o aspecto mais bonito da sua vida. Nunca botei uma foto num dia triste, dizendo vida horrível. E a gente se compara com isso e fica esperando sempre alcançar esse patamar de perfeição e ser isso que os outros esperam da gente, mas o fato é que cada um de nós tem o seu próprio caminho, seu caminho único, porque nós somos únicos. E no momento que a gente conseguir entender quem nós somos, integrar dentro de nós todos esses outros pilares da nossa personalidade, daí sim a gente consegue entender o nosso propósito e entender o nosso caminho.
e daí sim dar o nosso melhor. E o meu melhor não é o melhor do Cadu, que não é o melhor do Rodrigo, que não é o melhor do Gregory, cada um tem o seu melhor. O importante é entender qual que é esse teu melhor. E no momento que a gente pode integrar todas essas partes de quem nós somos, daí sim a gente consegue carregar esse mundo. E a gente vai carregar esse mundo para todos os lugares que a gente for. E esse mundo é o nosso mundo. Tu vai carregar nas tuas interações, na tua forma de ser, na tua forma de se conectar, de desenvolver empatia. E é isso que te faz tão especial. E, sintetizando, são 4 pilares os que eu proponho aqui: nossa saúde física, os nossos relacionamentos, nossa saúde mental e a nossa profissão. Tudo deve ser trabalhado. Às vezes a gente vai aprender mais para uma coisa, às vezes a gente vai trabalhar tudo isso, mas o importante é que durante a nossa vida nós possamos estar trabalhando todas essas coisas. Porque se a gente se focar só em algo e esquecer do resto, esquecer de qualquer um desses pilares, com certeza nós vamos comprometer o resultado final, que é muito mais do que o tratamento de um paciente, que é o resultado da nossa própria vida, que é algo extremamente importante. E abandonar qualquer uma dessas coisas vai causar comprometimento na solidificação da nossa existência, vai deixar rachaduras inevitáveis na estrutura do nosso ser. Então esses pilares têm que ser compreendidos, não podemos nos mecanizar, senão a gente vai perder a única coisa que realmente nos faz insubstituíveis, que é a nossa humanidade. E uma frase de Carl Jung que eu gosto muito: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Muito obrigado.